Na teoria, quando você decide recriar uma série clássica, uma base fiel de fãs e um conceito já pré-estabelecido, é difícil imaginar essa ideia dando errado. Só que, infelizmente, a teoria e a prática são coisas bem diferentes. Hoje vamos falar sobre os desastrosos reboots das séries clássicas Gossip Girl e Pretty Little Liars, ou PLL, que é como eu vou chamar no vídeo porque meu inglês é horroroso. Antes de começar, uma breve explicação. Esse vídeo faz parte de um novo quadro aqui do canal chamado Grandes Ideias que Deram Errado. Nesse quadro, como o nome sugere, eu vou dissertar sobre ideias, sejam elas de enredo, conceito ou personagem, que na minha opinião tinham muito potencial, mas que infelizmente não cumpriram com as expectativas. Os vídeos desse quadro serão divididos em 3 blocos. O contexto, onde eu contextualizo a história e por que eu achava uma grande ideia. O erro, que é onde eu vou dar minha opinião do porquê eu acho que a produção deu errado. E por último, a solução, que é basicamente onde eu vou dar minhas ideias do que eu faria diferente na história e que na minha opinião fariam dela muito melhor. Além disso, esse quadro não vai se resumir apenas a séries. Caso tenha algum filme, anime, game ou qualquer produção da cultura pop que você acha que se enquadre nesses moldes, é só deixar nos comentários, que se a ideia fizer sentido pra mim, quem sabe não vira tema de algum vídeo aqui do canal. Aproveitando o gancho, já peço encarecidamente para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal para apoiar meu trabalho e acompanhar nossos futuros vídeos. Então, dito tudo isso, vamos pro vídeo. Vamos começar falando sobre Gossip Girl. A série de 2007 contava a história de um bando de adolescentes ricos em Manhattan e seus dilemas e privilégios. A história era focada principalmente na rivalidade das melhores amigas Blair e Serena, enquanto eram stalkeadas online por uma figura misteriosa que se auto-intitulava Garota do Blog. O ponto forte da trama eram os personagens, que por muitas vezes cometiam atos dúbios e bem questionáveis na verdade, além das diferenças de classe que eram bem representadas pelo Dan e pela Jenny. Eu sei bem que com o passar dos anos, produções mostrando diferenças de classe ficaram muito saturadas, mas na época que a série foi lançada, isso ainda funcionava muito bem. Outro ponto forte da série é que ela estava muito à frente de seu tempo. A história foi produzida muito antes da era digital e do estouro das redes sociais como conhecemos hoje. E ainda assim, a narradora da história era alguém focada 100% no mundo online, algo que além de inovador, era bem comum para a época. Então chegamos ao reboot. Quando foi anunciado que teríamos uma série recontando a história desse universo, focando na atualidade, com novos personagens, muitos fãs ficaram animados pelo potencial da trama. Diferente da época, hoje temos redes sociais muito mais fortes e presentes no nosso cotidiano, além de avanços tecnológicos que deixariam as fofocas da garota do blog muito mais realistas, fazendo talvez até um estilo meio Léo Dias daquele mundo. Juntando isso aos dilemas modernos e a liberdade criativa maior dada pelo streaming, o potencial desse reboot era enorme, mas infelizmente ele não conseguiu atingir as expectativas. Passando agora para PLL, a série original, lançada em 2010, contava a história de um grupo de 5 amigas que, após o desaparecimento de uma delas, começam a ser perseguidas por uma figura digital misteriosa, que sabia seus maiores segredos e se denomina apenas como A. O ponto forte da série, além das personagens carismáticas e cheias de segredos, era o estilo da história, que por muitas vezes misturava momentos leves com outros sombrios até demais. Abrindo um parêntese, inclusive, isso é um tema de um futuro vídeo que eu pretendo trazer aqui pro canal, e como o PL era pesada demais pelo contexto que estava inserida. Mas esse é assunto para um outro dia. Voltando, além disso, a série bebia na fonte de um mistério constante e de um antagonista basicamente onipresente, que deixava qualquer um com a pulga atrás dele. Vindo para a produção mais recente, dava para dizer que a massa de bolo já estava pronta. Um universo estabelecido, um vilão clássico, quase como uma entidade, e a liberdade de não precisar escrever mais 20 episódios por temporada. Aliás, outro tema para vídeo. Para essa série dar certo, era basicamente escrever um roteiro minimamente aceitável, com personagens e mistérios razoavelmente interessantes, que tudo correria bem. Mas como no caso acima, não foi bem o que aconteceu. Voltando para Gossip Girl, quando a série foi lançada, logo no primeiro episódio já veio uma decepção imensa. Bom, pelo menos para mim. A garota do blog foi revelada de cara, mas o que verdadeiramente foi péssimo foi quem eles escolheram para incorporar a personagem título. Os professores do colégio que buscavam uma forma de colocar os alunos rebeldes na linha. Sim, é horrível, mas não para por aí. Eu até tentei entender de início o que quiseram fazer aqui, mesmo não gostando muito. Eles meio que pensaram em abrir mão do foco na identidade da garota do blog e focar mais no dilema dos professores ao fazerem cada post e no impacto na vida deles e dos alunos. Mas mesmo dando o braço a torcer, não tem como negar que ficou muito ruim. Além de que, cá entre nós, é bem bizarro uma parte de professores de 30 anos ficar bisbilhotando aluno pra postar fofoca na internet. Se não bastasse isso, esse foco nos professores também não foi dos melhores, visto que em sua maioria eles não eram personagens muito interessantes.
E falando em personagens, esse talvez seja o ponto mais fraco dessa história aqui. Começando pela personalidade deles, que na maioria é genérica ao extremo, além de ter algo que me incomoda bastante. Todos gostam de pagar de bons samaritanos, mesmo quase ninguém ali valendo nada. Isso faz com que muitas vezes eles nem pareçam pessoas reais. Eu sei que eles não são pessoas reais, mas eu acho que a ideia da série era dar a entender que eles eram, né? Enfim, isso por si só já estragou um dos pontos fortes da série original. O que seria Gossip Girl sem as atitudes ambíguas de Blair ou Chuck, muitas vezes até da Serena? Isso que dava um ar de pessoas reais para esses personagens, coisa que a série atual falha miseravelmente. Continuando, ainda nos personagens, o trio principal é tenebroso. Eu não sei quem tem menos carisma, as irmãs Julian e Zoya ou aquele chato do Op. A história deles em muitos momentos é previsível, tentando de começo criar um triângulo amoroso e rivalidade do nada. Com isso, em vez de trazer algo próximo à série original, o que eles conseguiram foi fazer uma trama simplesmente muito desinteressante. E digo mais, enquanto eu assistia, os momentos em que os três estavam em destaque era quando mais me dava vontade de dropar a série. Principalmente o Op. Nossa, eu odeio muito o Op. Pra não dizer que tudo foi ruim, os personagens Audrey, Aki e Max foram bem interessantes. E eu não digo isso apenas pelo trisal, mas pela personalidade deles mesmo. Desde os dilemas pessoais até mesmo as falhas, tudo o que envolvia esses três personagens geralmente era o que tinha de melhor na série. Além deles passarem uma vibe muito parecida com os personagens da série original, principalmente o Max. Além de que, claro, a trama do trisal foi a mais interessante da série de longe. Mas infelizmente é uma pena que eles estavam inseridos em um grande aglomerado de merda que fez com que tirasse o brilho dos personagens. Não foi surpresa a série ser um fracasso e durar apenas 2 temporadas. Já em PLL Um Novo Pecado, como é denominado o reboot, o erro pra mim já começa na história contada. Diferente do original, onde o vilão é construído a partir das ações das protagonistas, no reboot é algo que remete aos atos dos pais delas 20 anos antes da história principal, o que por si só já tira um certo peso do mistério. Outra coisa que me incomodou bastante foi o tom da história. Eles trouxeram uma abordagem muito mais dark, mudando completamente o estilo da série e até mesmo dos livros, onde eles se intercalavam momentos adolescentes normais com um suspense causado pelo vilão. E falando em vilão, o que foi que fizeram com o Aki? Muito diferente do antagonista que atormentava as Liars, com segredos e explorando os pontos fracos, fazendo sempre um jogo de manipulação, causando um terror psicológico tanto nas protagonistas como no público. Na nova produção, o A é como se fosse uma versão diferente do vilão de Pânico, ou de qualquer produção slasher por aí. Basicamente, eles descaracterizaram completamente o que a série original tinha de melhor. Em certo ponto, a história foi ficando tão sem identidade que se tirasse a música de abertura, nem daria pra dizer que aquilo lá é PLL. Assim como Gossip Girl, os personagens também são um ponto fraco aqui. Mas diferente de lá, onde alguns se salvam, aqui basicamente todos são fracos. Carisma é uma palavra que basicamente não existe nessa série, o que torna muito difícil a identificação com os personagens, o que nesse tipo de história é fundamental pra funcionar. Sinceramente, eu tenho poucas ou quase nenhuma coisa boa pra falar dessa série. Talvez alguns aspectos do mistério, mas com o passar dos episódios foi ficando tão chato que nem disso eu gostei tanto assim, pra falar a verdade. O detalhe é que na primeira temporada tem apenas 10 episódios, e mesmo assim não conseguiu se manter interessante. Já a série original tinha no mínimo 22 por temporada, e na maioria das vezes conseguia. Acho que não tem prova maior de roteiro fraco do que isso. Assim como Gossip Girl, a nostalgia não foi o suficiente para manter essa série aqui viva, e claro, em apenas 2 temporadas ela também foi cancelada. Antes de iniciar minha parte favorita do vídeo, peço novamente que se inscrevam no canal e deixem o like para apoiar meu trabalho. Seguindo. Iniciando novamente por Gossip Girl, a primeira coisa que eu faria de diferente era não revelar quem era a garota do blog. Eu até usaria um princípio parecido com o que fizeram na série, e ter um perfil que imitava a garota do blog no Instagram, mas de um jeito bem diferente daquela ideia dos professores. Eu faria esse perfil já existir no começo da série, igual a garota do blog original. Eu daria uma explicação breve, dizendo que alguns anos depois que o seriado original acabou, esse perfil surgiu se inspirando na antiga garota do blog, o que já faz completo sentido com a nossa realidade, visto que temos vários perfis de fofocas espalhados pelo Instagram hoje em dia. Isso, por si só, já tira a necessidade de vilanizar a personagem título, visto que ela seria apenas uma espécie de Léo Dias desse mundo. E não só isso, como eu iria além, fazendo esses personagens terem muitos seguidores, o que daria um peso real pro perfil. Isso também teria impacto direto nas ações deles, é claro. Do tipo, vou tomar cuidado para fazer tal coisa porque as pessoas me conhecem. Isso pode sair na mídia ou na garota do blog. A segunda coisa que eu faria era eliminar completamente o triângulo amoroso. Eu manteria a trama das irmãs, fazendo a irmã pobre virar bolsista da escola da irmã rica, como já acontece na série mesmo. Mas diferente da série que elas acabam virando rivais, aquelas seriam muito amigas. Mesmo que tivesse uma briga aqui, outra ali, uma mágoa aqui, outra ali, passariam muito longe de brigar por causa de homem.
Além disso, eu faria uma das tramas recorrentes da Zoya ser ter que lidar com o sucesso repentino, de uma menina pobre e anônima, e do nada vira centro das atenções ganhando milhares de seguidores. Mostraria marcas indo atrás dela e ela começando a ganhar dinheiro. Mas também um lado ruim disso, o deslumbramento com festas, o consumo excessivo de álcool e drogas, como já aconteceu com várias pessoas na vida real que atingiram a fama. Esse, inclusive, foi disso o motivo de muitas das brigas com a Julian, em vez de brigar por causa daquele bosta daquele Op. Desculpem, perdi a linha. Continuando na Julian, além da trama com a irmã, eu colocaria ela tendo problemas sérios com o pai, por toda a questão com a mãe e tal, mostrando que a relação deles é horrível, faria o pai dela uma espécie de Bart Bass moderno, meio que um sub-vilão que a protagonista teria que lidar. Ah, e antes que eu esqueça, eu eliminaria o Op completamente da série. Simples assim. É claro que o trio que deu certo, Audrey, Max e Aki, eu manteria basicamente igual, claro com um ou outro ajuste pontual. Com essas mudanças, acredito que teríamos pelo menos 5 personagens fortes, além de uma trama estruturada para eles se desenvolverem. Além disso, daria para usar a liberdade do streaming para ser bem mais ousado e ainda trazer fatores de nostalgia como participações especiais dos personagens clássicos. Acho que com isso a maioria dos fãs ficaria feliz e a série poderia ter sido um sucesso de várias temporadas. Encerrando em PLL, olha, na verdade, se eu tivesse o poder de decisão, eu teria feito um remake da série original e não um reboot. O motivo é muito simples. A série original tem inúmeras mudanças em relação aos livros. Desde as ações, algumas tramas e até a personalidade de alguns personagens. Acredito que um remake, utilizando a mesma premissa, mas sendo bem mais fiel aos livros, além de, claro, criar alguns elementos novos com mudanças pontuais, daria uma nova visão que daria muito certo. Mas, como a ideia aqui é ilustrar o que eu mudaria no reboot, vamos trabalhar sobre esse pretexto. A primeira coisa que eu mudaria é que esse mistério principal tem a ver com os pais delas. No lugar, eu colocaria algo que as próprias protagonistas fizeram, remetendo algo parecido com o caso Jenna, da produção original. Teria aquela narrativa onde a gente sente que as protagonistas escondem algo de nós, mas que aos poucos é revelado durante a temporada. Outra mudança óbvia seria no estilo do vilão. Eu deixaria o A exatamente igual ele é nos livros e na série original. Um vilão que mexe com o psicológico, usa segredos contra elas e manipula e arma situações frequentemente. O perigo não seria A aparecer com uma faca, mas sim enviar uma mensagem que pode mudar tudo. Eu também deixaria a vibe da série muito mais adolescente, menos filme de terror, que é o clima que esse reboot passa. E principalmente, eu tentaria dar um pouco mais de brilho e carisma para as personagens, porque a falta de carisma é o que mais pesa aqui. Eu faria elas serem amigas desde sempre, diluiria pequenos mistérios na trama principal para não ficar tão cansativo. Com tudo isso, acho que pelo menos teríamos uma série aceitável, que ao menos respeitasse a obra original, algo que, convenhamos, esse reboot não faz. É claro que tudo isso que foi dito aqui é apenas uma utopia da minha mente, visto que todas essas séries já foram lançadas e o resultado a gente já conhece. Ainda assim, é bom deixar claro que tudo que eu disse aqui é só a minha opinião. Se você discorda porque gostou das séries, ou se concorda ou tem algum ponto para acrescentar, o campo dos comentários está livre para a gente conversar. Além disso, peço novamente que deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Bom, acho que é isso. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.